Senhor Secretário de Estado, para e das nossas comunidades, permanentemente. Senhor Professor Dr. Guilherme de Oliveira Martins, nosso anfitrião nesta sessão e anfitrião neste congresso também. Senhor Presidente da Câmara Municipal da Sertã, nosso anfitrião quanto às raízes do homenageado. Senhor Vice-Reitor da Universidade Aberta, Senhor Professor Dr. José Eduardo Franco, inesgotável no seu dinamismo, para nós próprios esgotante. Excelências, entrávamos pé ante pé. Procurávamos um lugar vazio na última fila do Anfiteatro 1. Era difícil de encontrar. Na última, como nas demais filas. Mas o facto de sermos intrusos, atravessada a Alameda e transposto quase à socapa um infindável átrio, obrigava a que fôssemos ainda mais discretos, quase invisíveis. Lá longe, embaixo, um vulto, vestido de preto com cabeção, impecável no porte de pé, falava. Lecionava, por vezes mais virado para um lado, depois para o outro, movimentando-se suavemente, sem nunca perder a postura, o tom, o fio à meada. Ensinava história da cultura clássica. Como quem conta uma história. Dir-se apaixonado por dentro, embora racionalmente sereno por fora. E as aulas passavam a um ritmo alucinante. Apetecia ficar e querer mais. Mais tempo, mais matéria, mais discorrer sobre a matéria, mais exposição ordenada, organizada, metódica, acessível, sem ceder a facilitismos de forma ou de substância. Era um clássico a cuidar de clássicos. Eras, autores, visões da vida e do mundo. Daquela vida e daquele mundo. Não entendia eu então porquê tão interessante e importante para a nossa vida e o nosso mundo no final dos anos 60 a virar para os anos 70, quando tudo parecia mudar radicalmente. Tudo menos o fascínio daquelas aulas sobre cultura clássica. Foi assim que eu conheci, em pessoa, o homenageado de hoje. E de todo um congresso. E de toda uma memória indelével. A memória, sobretudo, dos seus alunos, os verdadeiros, os que não o ouviram só uma dúzia de vezes como eu. O ouviram meses e semestres e anos, e jamais o esqueceram, tal como os seus leitores. Os das obras e dos artigos na brutéria que dirigiu. Jamais esqueceram todos eles o humanista cristão, seu exemplo e seu legado. Cristão, evidentemente, porque sacerdote católico. E, além do mais, profundo conhecedor dos autores e dos debates do cristianismo. Humanista, porque o seu magistério teve um alcance que extravasava as fronteiras dos crentes e que se constituiu como diálogo entre cidadãos esclarecidos, atentos e de boa vontade. E por isso o círculo ou os círculos concêntricos. O círculo dos escritores que estudava, que ensinava, com quem se relacionava. O círculo da Companhia de Jesus e da sua tradição cultural. O círculo dos alunos e colegas e discípulos. E o círculo alargado de uma conversa em público sobre a sociedade em que vivíamos. Os 14 volumes da obra completa editados pela Fundação Calouste Gulbenkian dão a dimensão de uma figura renascentista, a fazer lembrar Vitorino Nemésio, que o convidou para o ensino.
Textos sobre filologia clássica, literatura, filosofia, como a sua tese de doutoramento de Kierkegaard a Heidegger, teologia, pedagogia, teoria da cultura, pensamento político e filosófico, António Sérgio e José Régio, concílio e fenomenologia, Claudel e Gide, antigos e modernos, ligando o canónico e o contemporâneo, o sagrado e o profano, o estético e o político. Do espírito e do tempo, o título de um livro seu de 1960, assinalando bem um interesse pelo Zeitgeist, pelo espírito do tempo, a que se associava um interesse pelas coisas do espírito. Tempo e espírito não se opunham, eram consubstanciais. Todo um riquíssimo percurso, de antes e depois de 1974, pensando e escrevendo também sobre Portugal. E durante esta vida incessantemente vivida, nós, os seus leitores, fomos ainda mais numerosos do que os estudantes de letras da Universidade de Lisboa. Sempre alunos, sempre aprendendo, sempre refletindo, sempre questionando. Questionando, porque isso mesmo fazia o mestre, mesmo quando dizia verdades que se afiguravam incontroversas. E porque questionar era e é seguir o seu exemplo, não resisto a transmitir-vos algumas das questões a que me habituei a conjugar com o seu magistério. Viveu o nosso mestre boa parte da sua existência cronológica e intelectual antes de 1974. Então estudou, investigou, prestou provas universitárias, começou a exercer e exerceu longamente funções docentes. Conheceu por dentro o Portugal e a Universidade dos anos 50, 60 e começo de 70. Décadas aparentemente lentas no contexto autorreferencial de um regime fechado, de uma sociedade conservadora, de uma universidade classista, rígida, fortemente hierarquizada, doutrinariamente vigiada. Com excelência, certamente, em diversos casos. Com aberturas feitas de personalidades invulgares. Com procuras de rigor e de exigência, sem dúvida. Mas um Portugal que, mesmo quando era de qualidade, o era para uma minoria. E, sobretudo, a partir de 60, o era mais passado do que futuro. Ou melhor, com o futuro conservado em suspenso, adiado, congelado, à espera de que a chave de abóbada do regime partisse pelo seu pé ou por força das circunstâncias. O nosso mestre viveu muito pouco da sua vida após 1974. E viveu, em especial, essa transição drástica que iria de 74 a 82. Viu e analisou e refletiu sobre o Portugal que inevitavelmente estava de partida e viu, analisou e refletiu e disse-nos como sobre o Portugal que estava de chegada. E preveniu. Preveniu acerca de lições do passado e acerca das expectativas, dos riscos, dos desafios do futuro. A questão que tantas vezes me tenho colocado é a um tempo simples e complexa. Como teria sido este homem, este pensador, este mestre, se tivesse vivido mais tempo após 1974? Ou dito de outra forma, se tivesse chegado a esse novo tempo com mais tempo para se afirmar. Quando digo como teria sido, quero dizer que influência teria tido, sendo como foi e como era, porque no essencial ele seria obviamente o mesmo. Nesta interrogação vai um lamento. Sabendo, embora, que cada qual desempenha as missões que entende dever cumprir no seu tempo, e não em tempos hipotéticos. E as missões que cumpriu foram, como ora se recordou, únicas e inolvidáveis. Resta, porém, o lamento expresso, que falta nos fez
não ter podido estar entre nós mais tempo nesse outro tempo. A segunda questão que frequentes vezes me ocorre é mais singela. Como foi possível termos deixado morrer o estudo da cultura clássica, desde logo nos currícula pré-universitários? Tanta ignorância, tanto erro, tanta distração se poderia ter poupado com um pouco mais de conhecimento dessa cultura e da sua história. Uma terceira e última questão me assalta de quando em vez, a propósito do Portugal em primícias democráticas, tal como ele foi visto pelo celebrado de hoje. Como pudemos chegar, cá dentro e lá fora, a vazios de debate intelectual, a omissões de racionalidade, a superficialidades de vivência coletiva, em troca de modismos formais, mediáticos, tecnocráticos, pragmáticos, conjunturalistas, como aqueles que dominam o nosso cotidiano. E esta não é apenas a preocupação de quem prefez mais de 2 décadas de curso sonoro universitário, repletas de provas e de avaliações de substância. A mesma funda apreensão é partilhada por aqueles que guardam os ensinamentos colhidos na aprendizagem da filosofia, da história, da literatura, da geografia, da chamada cultura geral, apelando à razão, à ponderação, à visão de largo prazo e mais vasto fôlego. E por aqui regressamos, sem cessar, à referência excepcional, tão justa e diversificadamente evocada no presente Congresso. Um pesquisador muito inteligente, probo e devotado. Um enciclopedista insaciável na sua cultura, porque também, e antes do mais, na sua curiosidade. Um professor íntegro, profundo, envolvente, carismático, influente. Um académico com valores, princípios, métodos e regras de vida. Um cidadão impoluto, empenhado, sábio e pedagogo. Um sacerdote fiel ao cruzamento da razão com a fé, da dogmática com a compreensão humana, do passado com o presente e o futuro. Um ser humano, dir-se-ia que completo, na unidade do seu ser e na coerência com o seu existir. E também nessa dimensão, um humanista. Evocá-lo é celebrar o seu contributo singular e renovadamente o reconhecer, desta feita com um novo galardão, a Gran Cruz da Ordem do Infante Dom Henrique. Chamar-se-á sempre Manuel Antunes. Um século depois, não é sequer preciso entrar pé ante pé no anfiteatro em que ensinou milhares de alunos para que o sintamos mais vivo do que nunca entre nós.